Então, Bispo Robson, um amigo de longas datas aí do pastor Renê, e com certeza ele não poderia, deixar de estar junto conosco, porque é um amigo, é um parceiro, é o nosso bispo que tem nos orientado, direcionado o casal que lidera essa igreja, pastor Renê e Jaías. Então, bispo, nos sentimos honrados com a sua presença aqui junto conosco. Deus abençoe o senhor, bispo. Boa noite a todos, amém? Tem alguém dormindo aí? Não, né? Em nome de Jesus, né? Só para dormir em casa. Eu quero me confraternizar com os irmãos pelos 29 anos. Trago um abraço lá do povo do Colubandê. A gente, mês passado agora, a gente comemorou 31 anos. Nós temos apenas 2 anos a mais do que a igreja de Jardim Catarina em termos de idade de igreja. E a gente se alegra quando a gente completa mais uma etapa de vida e sabe que a igreja está produzindo vida aqui nesse lugar, amém? Eu sempre me faço acompanhar da minha esposa. Hoje ela não está porque ela viajou às 5 da tarde, pegou um avião, foi para São Paulo participar de um congresso lá em São Paulo, ela e minha filha, senão ela estaria aqui, e ela pediu que transmitisse esse abraço a todos vocês. Amados, eu venho trazer nessa noite aqui uma palavra de desafio para a igreja. Não é uma palavra assim de apenas agradecimento a Deus pelos 29 anos, mas nos 29 anos dessa igreja, eu venho falar à igreja sobre algo que Deus quer que nós façamos. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é sempre um divisor de águas na nossa vida. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de ler a Tua palavra, nós não estamos lendo um livro qualquer, nós estamos lendo uma palavra que tem o poder de mudar, de transformar, de abençoar, de curar, de salvar as nossas vidas. Por isso, Pai, nessa noite, cada um que vai receber essa palavra, estando aqui no culto presencial, ou os irmãos que estão acompanhando no culto online, abençoe, ó Deus, essas vidas, e que ao findar dessa palavra hajam decisões sendo tomadas aqui, para que o Teu povo avance e conquiste aquilo para o qual nós fomos conquistados por Ti. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Antes de qualquer outra coisa, fale com quem está do seu lado, direito e esquerdo. Deus vai falar com você nessa noite, amém? Deus vai falar com você nessa noite. O tema dessa palavra é crescer ou morrer. E realmente nós não temos outra alternativa. Essa é uma lei fixa do universo. Tudo que não cresce, que não desenvolve, que não melhora,
está entrando numa descendência, numa descendente, e essa descendente certamente não vai ser melhor do que o que já vivemos, mas se estamos decaindo, estamos morrendo um pouco a cada dia. O nosso próprio organismo, se não fosse a renovação celular que tem no nosso organismo, nós iríamos morrer. Se nós nos mantemos vivos, é porque todos os dias células novas estão nascendo dentro de nós. É porque todos os dias alguma coisa está acontecendo dentro de nós que está reproduzindo a vida. E se isso para de acontecer, nós simplesmente morremos. Quem não compreende essa lei fixa do universo, acaba definhando na fé. E eis a razão porque há muitos cristãos hoje enfraquecidos, abatidos, entristecidos, afastados, alguns dizendo até de si mesmo: eu não sou mais um cristão como eu era antes, eu não sou mais um cristão praticante. Aquilo que nós ouvíamos falar há alguns anos atrás a respeito de católicos que diziam: eu não sou católico praticante, parecia algo distante de uma realidade evangélica, mas hoje nós temos visto isso. Já estamos também sofrendo desse mal entre evangélicos que estão na prática da fé e aqueles que estão afastados por N motivos. Mas na verdade o que aconteceu é o seguinte: se não caminhamos, se não crescemos, se não melhoramos, estamos definhando na fé. A fé é uma semente que Deus implantou em nosso coração e que precisa ser desenvolvida ao longo da nossa vida. Se nós não desenvolvemos, essa semente, ela vai morrendo, ela não nasce, ela não frutifica, ela não é uma fé operosa, não abençoa a nossa vida, nem a vida de quem está ao nosso redor, e sob pena de morrer, se não for devidamente regada, alimentada e cuidada. Quando você planta um pomar, por exemplo, né? Vamos falar aqui de um pomar de laranjas, né? Que a gente conhece muito aqui nessa região. Aliás, Itaboraí, para quem não sabe, foi o município de maior produção de laranja do Brasil. O maior produtor de laranja do Brasil já foi o município de Itaboraí. Depois perdeu esse lugar para a São Paulo, né? Que passou a plantar muita laranja e se transformou no município de maior produção de laranja do Brasil. Mas por que isso aconteceu? Porque houveram coisas que foram acontecendo no meio do caminho e foi afetando essa produção. Quando você planta um pomar de laranja, alguém diria: preparei a terra, arei a terra, adubei a terra. O local é um local de boas chuvas, como é a nossa região aqui, que tem o seu período anual de chuvas. Então, depois que eu plantei, laranja não planta de caroço, né? Laranja, para quem não sabe, planta de enxerto. É feito um enxerto primeiro, depois esse enxerto é plantado, para que haja uma produção maior de fruta. Aí alguém diria assim: bom, agora é só colher a fruta. Não é. Não é, porque com o passar do tempo, se não for limpo o pomar, o mato que vai crescendo entre as laranjeiras se torna maior do que a própria laranjeira e a sufoca, e ela não produz. Nós sabemos que também aqui nessa região nossa, começou a dar uma praga, que foi a primeira praga, a fumagina, né? Os irmãos mais antigos aqui sabem o que é isso. As laranjeiras começaram a ter as suas folhas escurecidas, como se estivessem enfumaçadas, né? E isso impede a fotossíntese, as folhas começam a fazer assim, né? E a enrugar, e o pé, ele vai aniquilando. Por quê? Porque não tem mais as folhas verdes abertas, pegando o sol para que o pé consiga continuar fazendo a fotossíntese. E aí os engenheiros agrônomos da região na época ficaram apavorados: o que vamos fazer com essa praga, como é que a gente vai resolver? E isso foi aniquilando completamente os pés de laranja, ao ponto de muitos pomares terem sido totalmente removidos, né? E aí, quando eles conseguiram alguma coisa que pudesse fazer, né, algum efeito nessa praga,
veio uma outra praga, que é a chamada careta. A careta, ela pinta a laranja toda como se ela estivesse doente. Então a laranja que era levada para comércio, quando ela ia com careta, ninguém queria, porque não era mais aquela laranja bonita, viçosa, lavadinha, amarelinha, não. Era um fruto todo cheio de manchas, né? E com isso perdia o valor de mercado. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não cuidamos da nossa vida com Deus, vai dando fumagina, vai dando careta, vai dando praga, vai crescendo mato, ao ponto de nós não sermos mais quem nós deveríamos ser. Todos aqui, nós conhecemos pessoas que um dia floresceram para Deus, que um dia estavam louvando, bendizendo o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, e hoje quando você olha para a vida dessas pessoas, elas estão irreconhecíveis. E uma pergunta que Jesus faz lá no seu ministério, ele disse: quando o Filho do Homem vier, ele está falando da segunda vinda dele, quando ele vem para buscar a igreja, por acaso achará fé na terra? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque nós estamos, ó Deus, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento em que, se nós não renovarmos a nossa fé, se nós não crescemos, se nós não melhoramos, nós vamos morrendo um pouco na fé a cada dia. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite para você responder para você mesmo, aí no teu coração, no teu interior. O cristão que você é hoje é melhor do que o cristão que você foi há 1 ano, 2, 3 atrás? Ou o cristão que você é hoje, você mesmo se avalia dizendo: olha, eu já fui melhor como cristão, eu já fui mais alegre, eu já fui mais fervoroso na fé, eu já fui mais, sabe, assim, de me doar para abençoar vidas com os dons que Deus me deu, mas eu reconheço que eu não tenho progredido, eu tenho evoluído, ao invés de evoluir na minha fé. E é justamente por isso que eu vim hoje aqui, porque se nós não identificamos isso, se vamos tocando a nossa vida na base da manutenção da fé, sabe aquela manutenção básica, aquela manutenção que é assim, quando aparecer o defeito, eu vou ver se eu consigo consertar. Você sabe que existe uma diferença, né, entre manutenção preventiva e manutenção corretiva. Normalmente a manutenção preventiva, ela evita os defeitos e os problemas, mas a corretiva, ela só acontece quando vem o defeito, quando vem o problema. E normalmente ela é feita quando o problema já aconteceu, ou seja, o mal que tinha que ser causado já aconteceu, né? Todos nós temos uma casa, um apartamento, moramos em algum lugar, e ali você tem instalações elétricas, hidráulicas, você tem a manutenção da tua casa para fazer. De repente começa a acontecer lá um cheirinho de queimado, e você diz: deve ser alguma coisa na fiação, mas depois eu resolvo isso. E aí o tempo vai passando, você não mexe naquilo, até que num belo dia, pega fogo lá numa instalação da sua casa. E normalmente quando isso acontece, irmãos, põe em risco toda a instalação da casa, o prejuízo é muito maior, e aquele fiozinho que podia ter sido trocado e evitar tudo isso, não aconteceu. E o que tem acontecido com a vida de muitos cristãos é exatamente isso. Jesus, ele faz uma comparação com a semente, quando ele diz: olha, certo homem saiu a semear. Parte das sementes que ele jogou no solo caiu à beira do caminho. À beira do caminho, irmãos, quando a gente viaja aí nas estradas, tem sempre aquela terrazinha que vai para a beira da estrada, né? E ali começa a crescer um matinho ali, mas não tem condição de você gerar ali um pomar de laranja naquela terrinha da beira do caminho. Então o que acontece? Tudo que é jogado ali
fica mirrado e com o tempo acaba secando, porque não tem terra suficiente para que aquela semente possa ser transformada numa árvore. E Jesus diz também que há uma semente que foi lançada em solo rochoso. Solo rochoso é comparável àquele coração duro, né? Que recebe a palavra de Deus, entende que é de Deus, reconhece que Deus está falando, mas o coração duro, né, não deixa a raiz se aprofundar. E aí, quando vem as tempestades da vida, o que acontece? Uma árvore que não tem profundidade na raiz, ela não vai aguentar a ventania e vai ser tombada. A mesma coisa Jesus disse com relação à semente que foi lançada entre os espinhos, né? Ela caiu lá no meio dos espinhos, sufocada pelos espinhos. Ali não tem sol, ali não tem condição daquela semente brotar. Ela fica lá, morta, ela não vai se transformar nunca numa árvore. E os espinhos são os problemas da vida. Você conhece muitos cristãos que começaram a caminhar na presença de Deus, mais um problema aqui, outro problema ali, uma luta em casa com o filho, problema no casamento, problema no emprego, problema na saúde, e aí ele foi, sabe, os espinhos foram sufocando a vida desse cristão, e ele deixou de ser aquilo para o qual o Senhor o preparou para que ele fosse. E Jesus disse: tem uma quarta semente, lançada num solo fértil. E essa árvore cresceu, porque foi plantada numa boa terra, e começou a produzir frutos a 100, 60 e a 30 por um. Por que Jesus fez essa analogia da semente em relação à nossa vida? Porque a nossa vida, irmãos, ela foi feita para crescer na presença de Deus. Você foi feito para ser um instrumento nas mãos de Deus. E se isso não acontece, você vai morrendo um pouco a cada dia. Porém, esse frutificar, ele não vai acontecer de forma permanente sem que haja os devidos cuidados. Esse é que é o grande problema, irmãos. A gente não cuida. A gente não cuida e quer que no final dê tudo certo. Não vai acontecer. Toda árvore demanda cuidados durante todo o tempo da sua vida produtiva. É aquilo que eu falei, o mato vai crescer e tem que capinar. Certa vez eu fui visitar, quando eu era menino ainda, né? Eu era uma criança, mas já entendia das coisas, né? E eu perguntei ao meu tio, ele me levou num sítio, estava lá os pés de laranja e tangerina, né? E eu vi o mato entre os pés, e tinha lá um moço que ele pagava para poder capinar, e o moço vinha capinando. Eu disse: tio, esse mato aí vai crescer sempre? Ele disse: sempre, vai crescer sempre. Eu tenho que manter um funcionário aqui, uma pessoa que vai sempre capinar, senão eu vou perder todos esses pés de laranja. E vem as pragas, e vem as condições, né, que prejudicam. Amados, nós passamos por tudo isso. Se a gente deixar, o inimigo vai plantar. O que Jesus disse? Foi plantado o trigo, mas de noite veio um inimigo e plantou o joio. E o joio, irmãos, a palavra de Jesus diz que o joio está entre nós. Você conhece um cristão que se afastou da presença de Deus porque alguém na igreja foi usado como joio no meio do trigo e fez com que essa pessoa ficasse entristecida, abatida e foi embora? Aí eu pergunto: será que a palavra de Deus não nos é suficiente para nós entendermos que Jesus estava nos avisando que tem joio no meio do trigo? E tem gente que está na igreja e acha que só tem trigo. Não, tem joio. Tem pessoas que o inimigo vai usar para te entristecer, para te enfraquecer, para barrar o teu caminho na fé, para que você vá embora, você não permaneça ouvindo a palavra de Deus, para que você volte a ser a velha natureza que um dia você foi. E a palavra de Deus diz que se isso acontecer, o teu último estado será pior do que o primeiro. Olha que aviso, olha que orientação Deus está nos dando. Então, se eu tenho que cuidar, porque tem joio no meio do trigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu não posso deixar que uma palavra de um irmão, uma atitude que ele tomou, entristeça o meu coração a ponto
de eu me afastar da casa de Deus e da obra de Deus. Ah, mas eu vou me afastar, mas eu continuarei sendo cristão. Mentira! Nós somos um corpo. Corta o teu dedo e bota ele na geladeira. Você vai ficar fora da geladeira não, bota na geladeira e vê se ele vai ter vida lá na geladeira. Se tirar da geladeira, então ele apodrece. Não, mas eu vou conseguir, eu vou continuar servindo a Deus. Irmão, isso é a maior mentira do diabo. É o cristão achar que ele vai ficar fora do corpo. Ah, então, bispo, não dá para Deus tirar esse joio? Foi a sugestão dos discípulos. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, então tu queres que nós arranquemos esse joio? Jesus disse: não, deixai-o crescerem juntos, porque no devido tempo eu vou arrancar o joio para lançá-lo no fogo e vou colher o trigo para estar comigo para sempre. Então significa que nós vamos conviver com pessoas que vão dar mau testemunho. Nós vamos conviver com pessoas, inclusive líderes, que vão dar mau testemunho. Ah, eu estou meio entristecido, sabe, assim, abatido, porque o pastor fulano, o bispo ciclano, você viu lá, o líder daquela denominação fez. Irmão, se a palavra de Deus não tivesse nos avisado, tudo bem, caberia você falar isso. Mas Jesus disse que os escândalos serão inevitáveis. Eles vão acontecer. Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Melhor lhes fora que nunca tivesse conhecido a verdade, do que depois de conhecer a verdade se apartar dela. Melhor lhe fora que pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço e lançasse na profundeza do mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Amados, a palavra de Deus está nos dizendo que tudo isso vai acontecer. Então qual é o antídoto para tudo isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual foi exposto ao desprezo, sofreu dores por nossa causa, mas ele não desistiu de nós. Ele foi traído, foi traído. Ele foi negado, foi negado. Ele foi injustiçado, foi injustiçado. Já pensou se Jesus tivesse pego tudo isso aí, quer saber, traído, negado, injustiçado, para mim já deu, chega, eu não quero ser salvador dessa gente não. Ele mesmo disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Será que nós temos motivos para olhar para escândalos que fulano ou beltrano está produzindo e desistirmos do que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Será que nós temos razão de pensar dessa maneira? Amados, esse frutificar não acontecerá de forma permanente se nós não entendermos que nós temos que cuidar da nossa vida. Deus já proveu o que a gente precisa. O que nós precisamos para caminhar com Deus, a gente já tem, Ele já nos proporcionou. Se você ler aí no versículo 2, do texto que a gente leu, a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a graça que eu recebi, a paz que eu recebi, não é para definhar, é para ser multiplicada. Agora eu faço mais uma pergunta e você responde para você: a graça de Deus tem sido multiplicada no teu coração? Ou ela tem definhado a cada dia? O conhecimento de Deus, você tem buscado conhecer mais de Deus? Ou você, não, o que eu preciso para saber de Deus eu já tenho, eu não preciso conhecer mais nada, eu não preciso saber de mais nada, para mim basta. Será que nós estamos fazendo isso? Olha o que Pedro está dizendo aqui no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo poder de Deus, Deus está doando para você, para mim, para nós, todas as coisas que nós precisamos para que nós sejamos conduzidos à vida e à piedade.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus está doando ao seu povo. Deus está dizendo: povo meu, eu estou fazendo promessa para vocês, eu estou doando para vocês o que vocês precisam, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Oh, meu amado, sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Eu quero fazer com que vocês participem da minha natureza divina. Mas eu não sou carnal, segundo a palavra de Deus, vendido à escravidão do pecado? Sim. Quanto à carne, e um dia voltará ao pó, nós somos pecadores. Mas com relação à promessa da graça e da misericórdia de Deus que é falada aqui, que a gente precisa multiplicar, Jesus está dizendo: eu vou compartilhar com vocês para que vocês sejam participantes da minha natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmão, esse texto aqui é maravilhoso, esse texto é grandioso. Então quer dizer que euzinho aqui, nesse corpo de carne, com muitos defeitos e fraquezas, Deus está me dizendo que Ele quer compartilhar comigo da sua natureza divina. Exatamente isso. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, não é? Por isso mesmo, vocês quebrando galho, vivendo o evangelhozinho mequetrefe. Não, reunindo toda a vossa diligência, todas as vossas forças. Como é que a gente tem que servir a Deus? Com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento. Quem tentar servir a Deus no estilo meia boca, do que sobrar eu dou um jeito, não vai conseguir. Eu já estou te dando a planta. Você quer servir a Deus assim, na base da sobra? Não. Jesus deixou bem claro: o meu reino só vai ser encontrado por aqueles que buscam em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. As demais coisas eu vou acrescentar, as demais coisas eu vou abençoar, as demais coisas é promessa minha na vida de vocês, mas vocês precisam buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mais uma pergunta: nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Não. Então, como nós vamos herdar as promessas de que as demais coisas nos serão acrescentadas? E ele disse o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Mas não dá para ser só fé. Basta que eu tenha fé, o resto está tudo resolvido. Não, a fé só funciona se ela estiver junto com a virtude. A virtude só funciona se ela estiver junto com o conhecimento. E coisa triste é um coração que diz que é cheio de fé, mas que não conhece nada da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o que nós mais temos hoje no mundo gospel é heresia. O que mais nós temos hoje são enganadores. E como é que eu não vou ser enganado? Como é que eu não vou cair nessas heresias? Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho entendimento da palavra de Deus, eu começo a ver uns negócios meio estranhos. Eu digo assim: opa, estou fora. Isso aí não é bíblico. Isso não é de Deus, isso não bate com a palavra de Deus. Mas como é que o crente vai se defender se ele não quer adquirir conhecimento, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não pede direção a Deus e acha que ele vai ter uma vida cristã maravilhosa? Não vai. Nós precisamos associar a nossa fé com a virtude com o conhecimento. Então, se eu ler toda a Bíblia e conhecer tudo, procurar estudar os originais, aí eu vou ser um crente de primeira qualidade. Não, se você chegou nesse ponto, você está no ponto de se igualar com o fariseu. Porque o fariseu conhecia tudo, sabia tudo, entendia tudo, só não obedecia nada.
Então, junto com o conhecimento, tem que ter o domínio próprio. É você dizer: Deus, eu já sei o que tem que fazer, a tua palavra está me orientando, mas o mundo está me pressionando para fazer outra coisa. Então me ajuda, Senhor, que eu tenha domínio próprio, para que eu não entre pelo vale da sombra da morte, para que eu não me assente na roda dos escarnecedores, mas para que o meu prazer esteja na lei do Senhor, e nela eu medite de dia e de noite. Porque se eu fizer isso, a tua palavra diz no Salmo 1, que eu serei como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu fizer, eu serei bem sucedido. Os ímpios não são assim. Amados, não dá para viver de um evangelho de mesmice. Não dá para viver de um evangelho que a cada dia você fica mais desanimado, mais triste, mais fraco, mais débil. Se você viver dessa maneira, você está caminhando para a morte e não para a vida. Olha o que diz o versículo 8. Depois que eu colocar o domínio próprio e associá-lo com a perseverança, como diz o versículo 6, porque eu já tenho domínio próprio, mas o problema é que eu não persevero. Você conhece cristão assim? Que ele perseverou até a página 6. Quando chegou na 7, ele desistiu. Porque teve um problema, porque passou por uma luta, porque alguém falou mal dele, porque ele enfrentou uma dificuldade na família. Amados, nós não fomos chamados para servir a Deus até a página 6 e esquecer dele na 7. Por isso, junto com a perseverança, eu preciso também da piedade, da fraternidade e do amor. E o amor é o dom supremo, porque não adianta eu conhecer, saber, entender, ser uma fera nos originais da Bíblia, eu falo o idioma dos originais, eu conheço, mas não tem amor. Sabe o que Paulo diz? Eu posso falar a língua dos homens e até a dos anjos. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você sabe o que esse texto de Pedro está dizendo para nós? Pedro está dizendo o seguinte, olha só, versículo 8: porque estas coisas existindo e em vós aumentando. Talvez você diga assim: mas bispo, olha, graças a Deus, né? Eu sou um homem de fé, eu tenho procurado adquirir virtudes de Deus na minha vida, eu tenho procurado conhecer a palavra de Deus, o domínio próprio eu peço a Deus, a perseverança, a piedade, eu tenho meu coração cheio de amor. Mas eu pergunto, isso está crescendo em você ou está estagnado? Pior ainda, está diminuindo a cada dia. Quando Moisés subiu o monte, onde ele recebeu as tábuas da lei, quando ele desceu de lá, o rosto de Moisés resplandecia, brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque ele brilhava tão forte, parecia o sol. Pelo tempo que ele esteve lá na presença de Deus, recebendo, tendo comunhão com Deus, quando ele voltou, o rosto dele brilhava. Mas a palavra de Deus diz que com o passar dos dias, à medida que os dias foram passando, o rosto de Moisés foi diminuindo aquele brilho, aquela resplandecência foi diminuindo. E aí Moisés ficou assim com vergonha, porque ele pensou assim: como tá brilhando, o brilho está diminuindo, as pessoas podem achar que a minha comunhão com Deus também está diminuindo. As pessoas podem achar que a minha fé está diminuindo. As pessoas podem achar que a minha liderança em Deus está diminuindo. Sabe o que ele fez? Ele colocou um véu, para que ninguém pudesse ver mais a sua face, para não perceber que o brilho estava diminuindo. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo esse véu foi removido das nossas vidas. Porque nós não podemos ser como Moisés, cuja face o brilho diminuía. As pessoas têm que olhar para nós com o nosso rosto desvendado e perceber
que cada dia nós somos mais servos de Deus, mais fervorosos na fé, mais cheios do amor de Deus, mais cheios de domínio próprio. Você precisa mostrar isso para as pessoas. Não tem que botar véu. Tem gente que bota véu até o dia de hoje para não repararem. E ele diz glória a Deus, aleluia. E ele dá pulo dessa altura na igreja para dizer que está cheio da presença de Deus. Mas quando chega em casa, ali não tem véu, irmão. Ali ele é quem ele é. Quando chega com o vizinho, todo mundo sabe quem ele é. Quando ele vai para o trabalho, conviver com as pessoas com quem ele convive diariamente, todo mundo sabe quem ele é. Por isso, amados, o texto está nos dizendo, Pedro disse, essas coisas não podem apenas existir em vocês, essas coisas precisam aumentar, para que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Coisa pior que tem para um crente é quando ele fica inativo e infrutuoso. Não produz mais fruto, não tem mais nada que ele faz para Deus. Ele está indo à igreja no piloto automático, se não chover, se o timão dele não for jogar, se ele não estiver indisposto, né? Se não chamarem ele para um churrasco, para uma festa. Quer dizer, tem um monte de condicionantes. Se acontecer alguma dessas coisas, ele não vem, ele não participa mais de nada. Irmão, olha só, estamos precisando de voluntário para ajudar no missionário. Não conte comigo, já fiz muito, já fiz. Agora a minha vida está assim, numa descendente, eu estou descendo. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O céu do qual a palavra de Deus nos fala, ele fica em cima ou fica embaixo? Fica, hein? Mas se você estiver descendo, como é que vai ser? A palavra de Deus fala sobre desenvolver a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, você está em Pedro? Volte algumas páginas aí, Filipenses capítulo 2. Olha como é que não dá para a gente decrescer, irmão, tem que crescer. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ué, eu pensei que a minha salvação já era uma obra pronta. Tem mais nada para desenvolver, não? Tem, irmão, tem. A salvação pela graça não significa que não tem a nossa participação. Sabe por quê? Porque Tiago diz o seguinte: você crê em obras, você crê em fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. É o que hoje muito crente não tem mais. Por isso Jesus fez aquela pergunta: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Por quê? Irmãos, à medida em que os anos vão passando na nossa vida, nós corremos um risco muito grande. E deixa eu falar aqui com os mais velhos, aqueles que já são pais e principalmente aqueles que são avós. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. As futuras gerações, nossos filhos e netos, eles olham muito para nós. Quem aqui é candidato a ser alguma coisa que no futuro vai dar errado? Tem um negócio que vai dar errado. Eu quero ser candidato ao negócio que vai dar errado. Ninguém, né? Ninguém. Aí pensa no teu filho e no teu neto, olhando para a sua vida. A cada dia que passa, você como cristão está definhando. Você dizia que cria muito, mas agora você está duvidando de algumas coisas. Ele começa a olhar para você, resmungão, triste, desanimado. Você sabe o que os nossos filhos e netos pensam quando vê isso em nós? Eu estou fora desse evangelho aí, que é para terminar desse jeito aí, eu prefiro não ficar, nem a igreja. Agora, se eles olharem para nós
e nos virem como árvores frondosas. Na sua velhice darão ainda, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e que nele não há injustiça. Irmãos, o poder que os mais velhos têm sobre os filhos e netos, muitas vezes nós não entendemos isso. E os nossos filhos e netos digam assim, ó, quando eu ficar velhinho, eu quero ficar que nem o meu avô, que nem a minha avó. Eu nunca vi uma pessoa tão animada, tão feliz, tão cheio da presença de Deus. Eu não quero terminar os meus dias como um velho babão, reclamão. Não quero. Eu quero ser como meu avô. Eu vou servir esse Deus, porque esse Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esse Deus faz a gente subir com asas como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. É esse Deus que eu quero. Mas eu pergunto, a gente está emitindo isso da vida dos nossos filhos? Ou a gente está assim, você vai lá, sabe, filho, vai lá. Faz alguma coisa, porque eu já fiz muito, eu estou cansado, entendeu? Minha vida a partir de hoje, olha, é só o que falta aí para me viver, sabe? Aí fica aquela teologia do, ó vida, ó céus, ó dor. Se não crescer, até o último dia, se nós não pudermos fazer como Paulo, que ao final de tudo, ele disse, combati o bom combate, completei a minha carreira, não perdi a minha fé, guardei a fé. Já agora, o que Deus preparou para a minha vida já está me aguardando. Eu vou receber um prêmio. Quando ele disse isso, irmãos, a sentença dele já estava proclamada, que ele seria decapitado. Depois de anos na prisão, anos nos quais ele, por não poder estar fisicamente nas igrejas, ele foi escrevendo cartas. Timóteo, leva essa carta. Lucas, leva essa carta. Teófilo, leva essa carta. Já pensou se ele estivesse lá na cadeia? Meu Deus, depois de tantas igrejas que eu plantei, estou aqui esquecido nessa cadeia. Deus não se lembra mais de mim. Paulo, a igreja de Corinto está passando por... Quer que se virem para lá, não quero saber de mais nada, não pergunta mais nada para mim. Foi isso que ele fez? Não. Ele escreveu a primeira carta, corrigiu a igreja. Já a segunda ele escreve de maneira diferente, porque a igreja foi corrigida e estava vivendo bem. E ele escreveu para os Gálatas, não se submetam a novo jugo de escravidão, porque se vocês são salvos pela fé, vocês não têm que voltar para a lei. E aí ele foi escrevendo aos Efésios, ele foi escrevendo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses. Não sabia ele que estava escrevendo a metade do Novo Testamento. E o que ele produziu preso foi muito mais do que o que ele produziu quando estava solto. Porque como solto e livre, ele plantou igrejas, mas como preso, ele estruturou essas igrejas. E se você e eu estamos hoje aqui, foi por causa desse trabalho que ele fez no momento mais difícil da sua vida. Por isso nós não podemos, irmão, ficar olhando para o problema, porque o Brasil, porque os ladrões, porque, irmãos, Jesus disse, os pobres vocês vão sempre tê-los com vocês. E o ladrão, vocês tomem conta, porque ele é como um leão que tenta devorar a sua paz, a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. A minha esperança, irmão, não está nos governos desse mundo, não está mesmo, não tem como estar. Principalmente a gente que mora aqui no estado do Rio de Janeiro, cujos últimos governadores foram todos presos. Está difícil.
mas nós temos uma viva esperança que foi plantada em nossos corações. E nós precisamos viver por essa esperança e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, quando Jesus voltar, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia. Que os seus filhos e seus netos, quando você não estiver mais aqui, alguém perguntar: por que você é um cristão? Por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus porque foi plantado no meu coração uma semente que eu vi que funcionou na vida dos meus pais, na vida dos meus avós. E eu vou passar esse fruto para a vida dos meus filhos e netos, até o dia em que o Senhor voltar. Deixa eu falar sobre uma coisa. A palavra de Deus diz que se esses dias que a gente está vivendo hoje não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Aí talvez você diga assim: bispo, por que o senhor está pregando sabendo que a maior parte das pessoas vai naufragar na fé? Isso é uma verdade. A maior parte não é a que vai entrar no céu, irmão. A maior parte é que vai ficar do lado de fora. Então, já que isso vai acontecer, o senhor está tentando evitar que isso aconteça? Não, não tem esse poder. Mas eu quero falar a você por que eu estou te pregando essa palavra, para te alertar. Porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu estou pregando essa palavra porque eu tenho uma esperança que você não vai estar no todos, você vai estar no quase. Você não vai ser daqueles que vão perder a fé, a esperança e o amor. Esse trinômio o apóstolo Paulo cita em todas as suas epístolas. Ele falou de fé, esperança e amor. Eu estou falando ao teu coração porque, embora o mundo que a gente vive ao nosso redor está mergulhado em iniquidade e cada dia cresce mais, é tanta coisa, irmãos, é aborto, é roubo, é corrupção, é violência, é morte, tanta coisa ruim. Mas Deus está nos dizendo pela sua palavra que vai haver um povo que Ele vai separar de tudo isso. E como é que esse povo faz? Nós precisamos melhorar a cada dia, irmãos. Você precisa orar mais do que você orava antes. Você precisa jejuar. Houve um momento que disseram assim para Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? Porque os discípulos dos fariseus jejuavam. E eles se gabavam disso, dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Sabe o que Jesus disse? Podem jejuar os convidados para a festa enquanto o noivo está com eles? Eu estou com eles, eles não precisam jejuar agora. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias eles jejuarão. É momento da igreja entender sobre oração, sobre jejum, sobre buscar a Deus, sobre usar os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Servir uns aos outros,
Eu te sirvo, como estou fazendo hoje aqui, de cima do púlpito, com o dom que Deus me deu, pregar a palavra de Deus. Mas você tem dons que você precisa usar para servir pessoas lá do lado de fora. E quando você faz isso, alguém diga assim: olha, eu te conheci, eu vi como você era e como você vivia, que transformação eu tenho visto na sua vida. Eu tenho visto a face de Jesus na sua face. Eu tenho visto o brilho que não desvanece, mas que cresce a cada dia. A cada dia eu te vejo mais fervoroso. A cada dia eu te vejo mais quebrantado. A cada dia eu te vejo mais cheio do amor de Deus. Irmãos, a igreja precisa entender isso. Porque se a gente não entender isso, nós vamos fazer parte das estatísticas dos desigrejados. Se não estamos crescendo, olhando para o alto e para frente, o que o apóstolo Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu não alcancei a perfeição, não. Eu não julgo como havê-lo alcançado, mas eu vou me desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia, para que eu possa correr com perseverança a carreira que me está proposta. Você sabe por que Pedro escreveu essa epístola? Porque ele não desistiu. Judas desistiu e deu cabo da sua própria vida, mas Pedro não. Pedro se lançou aos pés de Jesus, dizendo: tem misericórdia da minha vida, porque o mal que eu disse que eu não ia fazer, eu fiz. Paulo disse: ai de mim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero não consigo fazer. Graças a Deus, irmão, porque o apóstolo Paulo não ficava fazendo rodinha, nem escondendo as coisas. Ele falava do que ele sentia, do que ele vivia. Ele era um homem autêntico. E assim deve ser a nossa fé. A cada dia proclamando que nós somos sustentados pelo Senhor, mas cada dia é melhor do que o outro, cada passo é melhor que o outro. Eu vou deixando para trás as coisas que devem ficar para trás, e eu avanço para as que diante de mim estão. Igreja do Senhor Jesus, de agora por diante a chapa vai esquentar. E se você for um crentezinho mequetrefe, você não vai aguentar. Deus está dizendo: busquem a minha presença, andem na minha presença, orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, sejam cheios do meu Espírito, porque os dias são maus, e nós precisamos entender qual a vontade do Senhor, para que nesses dias maus, a gente possa sobreviver. Essa igreja está aqui há 29 anos, muitos passaram por aqui, talvez hoje não estão mais servindo a Deus, mas você está aqui hoje, e Deus não te trouxe aqui para você voltar para casa do mesmo jeito que você veio. O Senhor te trouxe hoje aqui para você ser desafiado pelo Senhor a buscá-lo com mais intensidade, a ser cheio do Espírito Santo de Deus, a não se conformar. O apóstolo disse: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está conformado com o crente que você já é, depois que você chega no pico, irmãos, e não continua crescendo, só tem um caminho: é para baixo. Mas quando você continua crescendo, quando você continua produzindo frutos para a glória de Deus, quando cada dia você se lança aos pés do Senhor Jesus pedindo a sua misericórdia: Senhor, não me repulses da tua presença, nem afastes de mim o teu Santo Espírito.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, pedido de Davi quando ele pecou. Senhor, não me apartes o seu Santo Espírito. Ele viu Saul, ele tocava para Saul endemoniado. Ele viu o que os demônios fizeram na vida de Saul. Saul começou bem, e ele dizia: eu não quero ser assim. E foi esse pedido de Davi que o renovasse e que o sustentasse com um espírito voluntário. Sabe por que ele pediu isso? Porque no dia em que os reis saíram para a guerra, ele não saiu, ele ficou no palácio. Ele perdeu aquele espírito voluntário. O espírito voluntário que fez com que Davi guerreasse com o leão que veio para matar as ovelhas do seu pai. E ninguém pediu para ele, não. Ele foi lá, feriu o leão e o agarrou pela barba e o matou. Ninguém estava vendo. Depois veio um urso, tentou fazer a mesma coisa. Ele feriu o urso, também o matou. E naquele dia que ele estava passando por trás das tropas de Israel, e ele viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele disse: mas assim, ninguém vai pegar esse cara não, esse cara está afrontando o Deus vivo. Voluntário. E Davi se tornou um voluntário matador de gigantes. Mas teve um dia que ele disse: agora sou rei, agora eu estou no palácio, eu não tenho que ficar arriscando o meu pescoço mais. E pior que alguém deu conselho para ele, sabe? Cuidado com alguns conselhos que dão para você, tá? Davi, você não tem mais que sair para a guerra, porque vá lá que numa guerra dessa alguém te mata, o que será da glória de Israel se perder o seu rei? E o pior é que ele acreditou que a glória de Israel era ele. Ele acreditou. Por isso ele ficou em casa. E naquele dia que ele ficou no palácio, ele olha para aquela mulher, Satanás prepara uma armadilha, ele se relaciona com aquela mulher casada, ela fica grávida, ele manda matar o marido da mulher. Oh Deus, quantos crentes hoje assim? Pararam de crescer, se meteram em enrascadas, e hoje estão longe da presença de Deus. O pior é que isso vai acontecendo sem a pessoa perceber. Sansão estava lá com aquela força dele, ninguém aguentava aquele homem era inexpugnável, consagrado a Deus desde o ventre. Seus pais fizeram um voto de nazireado, consagrando ele a Deus. Ele seria um dos juízes de Israel. Mas ele começou a ficar, indolente. O pai disse para ele: meu filho, você precisa arrumar uma mulher do nosso povo para casar. Ele disse: mas não tem nenhuma, pai, que eu me agrade. Não tem nenhuma, eu me agradei daquela filisteia ali, é ela que eu quero. Vai lá, pai, negocia o dote. Ele casou com uma mulher que não era do povo de Deus. Tem jovem crente hoje casando errado? Só lá em Colubandê, graças a Deus aqui não. Todo mundo aqui quando casa com servo de Deus, bota lá do lado de fora, pede prova para Deus, pede opinião dos pais, vai conversar com o pastor: pastor, como é que o senhor vê esse rapaz? Ele é de Deus ou não é? Como é que o senhor vê essa moça? É de Deus ou não é? Conversa com o líder. Conversa com o líder dessa moça, desse rapaz, como é que é lá no ministério. Irmão, olha assim para o jeitinho: só dessa me agrada. No dia da festa do casamento, a mulher que ele escolheu vendeu ele no dia da festa do casamento. O que acontece depois? Ele deve ter ficado muito feliz, com o que ela fez. Agora você está casada, você vai ter que me aturar. E quer saber? Você vai ficar aí dentro de casa cuidando dos filhos, porque eu vou para outras mulheres. E ele foi para uma prostituta. Ele foi só melhorando,
Primeiro casou com uma filisteia, agora ele se une a uma prostituta. E o texto bíblico diz que ele não sabia, mas o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Os irmãos estão percebendo como que a gente tem que crescer na fé e não diminuir? Porque se você diminuir, um abismo chama outro abismo. O casamento dá errado, a família dá errado, os negócios dão errado. Detalhe, dão errado até quando dá certo. Não, mas eu estou ganhando muito dinheiro. Se dinheiro fosse negócio que está dando certo, o pessoal que lida com contravenção, com essas coisas que os irmãos sabem, né? Que tem muito aqui em Catarina, estaria todo mundo dando certo, né? Essa semana prenderam 3 milionários. A vida deles estava dando muito certo, obrigado. Helicóptero, carros de luxo, banhados a ouro. Estão os 3 no cilindró. O homem falhará em tudo que tentar fazer sem a direção de Deus. Ou pior ainda, terá sucesso. Se ele tiver sucesso com o que ele está fazendo sem a direção de Deus, vai ser pior ainda. Porque ele vai ter dinheiro para financiar a própria desgraça dele. Antes fosse pobre. Amados, eu quero nessa noite orar com você. E se você ouviu essa palavra e você entendeu o que eu falei, eu vou pedir que você nessa noite tome uma direção e uma decisão com Deus. Senhor, eu não posso piorar. Eu não posso nem manter, eu tenho que crescer. Crescer. Crescer na graça, no conhecimento, na virtude, no amor, na fé, na esperança, na perseverança. Eu preciso crescer. E se você entendeu isso, e você está pedindo isso de Deus, você entende que o que você já alcançou é uma bênção, mas precisa continuar crescendo mais. Eu te convido a você ficar de pé onde você está, porque nós vamos orar nessa noite. E não é oração para conversão, não, é oração para crescimento. Pedir aos irmãos da música que preparem o hino Render a Ti a Adoração e Derramar Meu Ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Está de noite, mas todos os dias pela manhã a gente tem que pedir isso para Deus. Senhor, que esse dia eu cresça, que esse dia eu possa estar mais na Tua presença, que esse dia eu possa Te amar mais. O tom é ré, tá, irmãos? Para ajudar. Eu quero orar com você, querido. Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias eu quero andar na presença do meu Deus, deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu rogo a Ti, ó Deus, pela Tua igreja, por essa igreja que hoje, esse mês de março, de abril, está comemorando 29 anos. O ano que vem será um número bonito, 30 anos. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida dos pastores dessa igreja. Obrigado pela vida dos diáconos dessa igreja, dos obreiros dessa igreja, dos ministros de Deus, líderes dos ministérios. Obrigado, Senhor, por cada homem e mulher que tem amado essa igreja e tem servido aqui com coração puro diante de Ti. Mas eu Te peço, ó Deus, que essa igreja continue crescendo, que os nossos filhos e netos sejam encorajados a Te servir pelo nosso testemunho. Eu quero ser como meu pai, como a minha mãe, como meu avô, como a minha avó. Homem, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vida vitoriosa,
uma vida cheia da presença de Deus, uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida marcada por passos de fé. Pai querido, eu rogo a Ti nessa noite, Pai, que Tu renoves as forças do Teu povo, que no meio de uma geração pervertida e corrupta, o povo dessa igreja resplandeça aqui no Jardim Catarina como luzeiros, Pai. Sejam cheios do Teu Espírito Santo. Pai querido, toda obra do diabo, toda influência de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Que as escamas caiam dos olhos para que você possa ver, que você não chegue ao ponto que Sansão chegou quando ele não sabia, o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Pai querido, não deixa isso acontecer. E a palavra que está sendo pregada nessa noite é justamente por causa disso, para que o Teu povo seja avisado e convidado a crescer cada dia mais, a ser, ó Deus, um povo cada dia mais forte na Tua presença, a ser um povo, ó Deus, que a vitória não é alguma coisa perdida lá atrás no passado, mas é a vitória de cada dia. Todos os dias o Senhor nos faz mais do que vencedores, por meio do Seu amor por nós. Pai querido, eu rogo a Ti, ó Deus, eu peço que nessa noite os Teus servos, antes de dormir, possam dizer: Pai, amanhã esse dia vai ser melhor do que o de ontem. Oh Deus, eu serei um cristão melhor. Eu estava meio apagado na igreja, mas eu vou procurar meu líder, meu pastor, dizer: meu irmão, eu quero ser usado por Deus, eu não quero ficar abatido, cansado, triste, jogado num canto, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser como essa palmeira que na velhice ainda dá frutos e é cheio de seiva e de verdor. Oh Deus amado, é isso que nós pedimos a Ti, Pai, nos 29 anos dessa igreja. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Diga isso para Deus, é o que deseja, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar. Pra quê? Pra Te dizer, diga: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Toda a igreja pedindo: leva-me além, leva-me além, mais, leva-me além, ao nível mais profundo. Aleluia. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu quero ouvir a voz da igreja dizendo isso para Deus: leva-me além, cada dia mais, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder. Aleluia. Oh Deus amado, esse é o hino que nós devemos cantar todos os dias. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Que a minha vida flua mais do Teu poder e da Tua unção. Ó Deus amado, eu rogo, ó Pai, a Ti, que a palavra que foi pregada nessa noite não se perca nos dias que virão, mas que ela frutifique para
aquilo que ela foi designada em cada coração. E vidas estejam sendo despertas nessa noite aqui, de uma mesmice, de um conformismo, de uma queda, de uma involução para uma evolução, para a melhoria, para o crescimento, para o aumento da fé e da nossa total dependência do Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero chamar aqui os pastores, por favor. Venham aqui os pastores. Cheguem aqui no altar. Chegue para aqui. Vocês são o canal de Deus para a vida dessa igreja. Quando cada irmão dessa igreja olhar para vocês, eles não vão ver homens perfeitos que nunca falham, não. Mas eles precisam ver homens que nunca desistem, que nunca se intimidem, que nunca esmoreçam na fé, mesmo que diante de lutas, mesmo que diante de aflições, porque no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que quando a igreja olhar para vocês nos anos que virão, eles possam olhar para vocês e dizer: eles me impulsionam, eles me incentivam, eles me encorajam a servir a Deus com o melhor que eu tenho na minha vida, porque eu vejo isso na vida deles. Senhor nosso Deus, eu rogo a Ti, ó Deus, pelos pastores, assim como também por cada diácono e líder de ministério, por cada irmão de oração dessa igreja. Pai querido, eles estão diariamente enfrentando gigantes, diariamente eles estão, ó Deus, no embate da fé, mas eles receberam a espada do Espírito, o escudo da fé e o capacete da salvação. Que eles possam, ó Deus, usar essas armas para defender o rebanho de Deus dos ataques inflamados do maligno. Pai querido, renova as forças dos teus servos, renova a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança em Cristo Jesus. Renova as suas famílias, o seu dom ministerial, que a cada dia eles cresçam mais nesse dom e que eles sintam que a boa mão do Senhor os está conduzindo a águas tranquilas, como diz a tua palavra, a pastos verdejantes, como diz a tua palavra, e que eles sejam aquele verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Pai querido, eles sejam um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E que vocês, amém, glorifique a Deus. Vocês são responsáveis por ajudá-los. Sabe aquele dia que você está desanimado, pensa assim: hoje não vou à igreja não? Eu vou te dar uma razão para você vir. Meu pastor sentou, orou, pediu uma palavra a Deus, dedicou horas de trabalho na pesquisa da Bíblia, da palavra de Deus, para me entregar uma palavra nesse culto. Não é justo que eu não esteja lá, porque quando o povo vem para buscar a Deus, isso anima o pastor. Mas quando ele olha uma igreja vazia, o povo está dando um recado para ele: pastor, se vira sozinho aí, porque eu não fui não.
dá o teu jeito. Não faça isso. Reúna as forças que você tem e venha para a casa do Senhor. Porque você nunca vai sair desse lugar arrependido porque veio. Você vai ficar arrependido se não veio. Mas se você veio, não. Hoje quem veio aqui está levando um tesouro de volta para casa. A boa palavra de Deus está na sua vida. O culto online é uma bênção. Para quem está doente, não pode sair. Para quem está cuidando de um doente, tem que ficar de plantão em casa. Para quem trabalha e não pode estar, para ver até depois o culto que já está lá na internet. Mas o culto presencial é insubstituível. Esse é o culto. Porque irmão com irmão, lado a lado. Irmão, não desiste não, que eu estou com você. Você está comigo? Amém? Eu posso contar com você? Pode. Um fortalecendo o outro. É assim que essa igreja um dia vai ser levada à presença de Deus. Que você esteja na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Se você for abençoado, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Só um minutinho, bispo. Quero aqui aproveitar, irmãos, e entregar aqui nas mãos do nosso querido bispo. Primeiramente, agradecer, pela amizade, pelo carinho que o bispo Robson sempre demonstrou pela vida do nosso pastor e nossa querida Jaísa. Uma amizade de décadas, né, bispo? E o pastor Renê sempre também demonstrou esse carinho, esse respeito, esse amor, quando ele fala sobre o bispo Robson, o bispo Ademir. E nós louvamos a Deus pela liderança da nossa igreja, pela seriedade dos nossos bispos, pelo compromisso que eles têm com o povo de Deus e também com a palavra. Então nós não teríamos nenhuma forma para expressar essa gratidão, mas de uma forma simbólica, carinhosa, para essa data não passar em branco. Nós queremos entregar aqui nas mãos do bispo Robson uma pequena lembrança dos 29 anos da Igreja de Nova Vida de Jardim Catarina. É uma caneta personalizada. E também queremos entregar aqui um livro, que fala a história do nosso querido pastor, Uma Vida a Serviço da Igreja de Cristo, 30 anos de ministério pastoral. Amém, bispo? Obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, seu ministério e o povo lá de Culubandê. Amém, em nome de Jesus. E agora o nosso pastor vai despedir a igreja com a bênção dos céus. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. E lembrando-se, tudo aquilo que o bispo falou, siga em frente. Amém? Aleluia. Que bom. Que festa. Que alegria está no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este culto, pela Tua presença aqui nas nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua cobertura, que possamos voltar outras vezes, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Senhor, Teu reino, o poder e a glória fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Lembre-se, lá na nossa cantina hoje, um delicioso cachorro quente. Deus abençoe todos.